Compartilhe depois, né, Júlia? A tela compartilhe depois. Todos sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos uma pessoa que está estreando aqui na nossa reunião, Hum. a Ângela. É muita Ângela agora. É, Nós temos 3 Ângelas, viu, na nossa três, reunião. olha que maravilha. Somos todos anjos, né? Todos Ângelos. Pelo menos no nome. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E a todos também que estão aqui. E eu vou começar, então, fazendo uma homenagem. Hoje eu resolvi fazer uma homenagem a esse livrinho precioso. Quem não tem esse livrinho, né? Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, um dos livros mais vendidos do Brasil, né? A gente sabe disso. É. Maravilhoso. Eu vou ler 2 mensagenzinhas seguidas, vamos dizer assim, desse livrinho que é muito precioso. Fica aqui em cima, né? Da nossa. Tem uma hora que ele está em cima do móvel, tem uma hora em cima da mesa, mas ele está sempre aqui com a gente, nos dando ensinando alguma coisa para a gente, né? Nos dando umas alertas. Então, é o seguinte, vou ler para vocês. Tenha coragem em todas as circunstâncias da vida. Por piores que lhe pareçam as dificuldades, tenha a certeza de que pode superá-las com a persistência e a força que provém de seu íntimo. Deus está dentro de cada um de nós, pronto a dar-nos energia e vigor, ânimo e incentivo. Confie na bondade do Pai, que jamais desampara nenhum de seus filhos. O minuto que você está vivendo agora é o mais importante de sua vida, onde quer que você esteja. Preste atenção ao que está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos. O amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende todo o seu futuro. Procure aproveitar ao máximo o momento que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder, para o seu aperfeiçoamento. Então, com essas palavras tão sábias de Pastorino, tão inspiradoras para a nossa vida, e que muitas vezes uma dessas páginas norteia, não é? Nos norteia nesse dia, nos ajuda, como ele diz aqui, né? Para o nosso aperfeiçoamento. Nós vamos agradecer a Deus, ao nosso mestre querido, a Maria Santíssima, nossa mãe, e a todos os amigos espirituais que dirigem esse trabalho, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que estamos comemorando, né, o seu aniversário. São muitos dias de comemoração, né? Acho que serão poucos para a gente comemorar tanta bondade e tanta proteção, né, desse espírito tão iluminado que cuida do Brasil. Então, nós agradecemos a presença de todos, nessa reunião tão singela, mas que já vai para mais de 4 anos e nos conecta, nos une, abre as nossas consciências. Com certeza já aprendemos muita coisa nesses 4 anos. Muito obrigado. E quero agradecer a doutor André Luiz, tão ocupado, mas que nunca nega fogo para a gente, né, doutor André? E hoje ele vai falar para a gente de um assunto muito, muito interessante, o sono e os sonhos. Passo para você, então. Vocês estão vendo alguma coisa? Então, né? Ah, tá. Cadê ele, sim?
Doutor André? Será que ele saiu? Doutor André, cadê você? André, você está sem som. Ah, tá. Cadê ele? Chegou? Ah, Estão chegou. ouvindo? Aí. Sim. E a Agora tela? Está compartilhada? tá. Você vai colocar naquela tacinha? Pronto. Muito bem. Estão vendo tudo aí? Estamos vendo tudo aí. Ótimo. Bom, então boa noite para todos. Obrigado mais uma vez aos amigos, irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em especial a pessoa da Jurema, né, que sempre nos convida para estas palestras. E hoje eu escolhi um tema muito importante na nossa vida em comum, porque tem um desdobramento nesse tema da parte física e o desdobramento na parte espiritual, que é o sono e os sonhos. O sono e os sonhos. Na visão espírita. Então, nós vamos falar do tema na visão de espíritas, né? Então, vamos falar primeiro do sono. O sono. Muito bem. A definição do sono, acho que todos vocês já têm assim, uma ideia, né? É uma palavra que vem do latim, sono, do latim, é aquele período em que o corpo repousa, o corpo e a mente repousam. Durante o qual, esse período, a nossa volição e a consciência estão em atividade parcial ou completa, né? O que é volição? É bom a gente definir esse termo. É o processo do conhecimento cognitivo pelo qual a pessoa, o indivíduo, ele se dedica a praticar uma ação em particular. É a nossa atividade prática, a nossa atividade muscular, a nossa atividade do dia a dia, pensada, a nossa atividade trabalhada, isso chama volição. Então, durante o sono, toda essa nossa atividade prática, muscular, física, ela está embotada, ou seja, ela está numa inatividade parcial ou completa. E a consciência, o que é a consciência? Consciência é uma qualidade da mente, né? Que dá qualificações, tais como subjetividade, autoconsciência, sapiência. Então, consciência é a capacidade de perceber a relação entre si e o ambiente. Tá? Nós estamos agora conscientes de que estamos participando de uma palestra do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Está todo mundo consciente disso? Né? Estamos vivendo um momento. Então, nós estamos com a consciência. Então, no momento do sono, você perde essa consciência e perde a volição. Toda a nossa atividade muscular ela é embotada, ela é reduzida. E isso é fato, que a gente só consegue dormir deitado, né? Alguém aí consegue dormir em pé? Por que não se consegue dormir em pé? Porque durante o sono, nossos músculos eles se relaxam a tal ponto que nós ficamos entregues. Exemplo disso, da diminuição da atividade muscular do sono, é a cochilada, né? Devia estar sentado lá numa palestra, a gente que é palestrante vê muita gente cochilando no centro, né? O índice de cochilo é enorme, todo mundo sabe. Eu já cochilei zilhões de vezes em palestras, você chega às vezes cansado, as palestras normalmente são tudo 8 horas da noite. 8 horas da noite, para quem está trabalhando desde 7 da manhã, é terrível. Então a gente cochila mesmo. Então o que é o cochilo?
O cochilo, o indivíduo, ele vai tendo aquela sonolência, fecha os olhos, a musculatura dos braços já cai. Normalmente, quem cochila, não cochila com a mão aqui, a mão no. Não, os braços já estão relaxados e a musculatura do pescoço vai ficando sem força e ele dá aquela cochilada. A cochilada é exatamente isso. É a perda do tônus muscular da região cervical. Esse é o exemplo que eu falei aqui há pouco. Há uma diminuição da atividade muscular importante quando nós dormimos. Então, quais as características do sono? Primeiro, é a atividade motora reduzida. Eu acabei de dizer. Há uma resposta reduzida à estimulação. Ou seja, uma pessoa que está dormindo, você pode chamá-la 2, 3 vezes. Se o sono estiver profundo, ela não acorda. A terceira característica do sono é a posturas estereotipadas. Isso quer dizer o seguinte: o indivíduo está com a postura típica do sono, que é relaxado, olhos fechados e uma parcial ou total dificuldade de reconhecer, ouvir e ver ao seu redor. E o que caracteriza o sono, diferente da morte e do coma, é que no sono você tem uma reversibilidade fácil, ou seja, você sai fácil do sono. Santo Agostinho dizia que nós morremos todas as noites, né? Fechamos os olhos, cerramos os olhos, relaxamos o músculo e entramos num processo de sono, muitas vezes sono profundo. É como se nós morrêssemos. É como se nós morrêssemos. Só que no sono, diferente da morte, nós continuamos com as nossas características, com as nossas funções fisiológicas. Diferente do coma, onde não tem reversibilidade. A maioria dos comas são irreversíveis. A pessoa que, algum percentual de comatosos, eles retornam à atividade da consciência. Mas a grande maioria dos comas são irreversíveis. Tudo bem até agora, gente? Tudo Vocês bem. desculpem esse palavreado científico, mas nós vamos amenizar um pouco a partir de agora. Então, o sono, eu acho que vocês já sabiam, nós temos aí o Augusto, que é médico, né? Outros colegas da área médica lembram bem que o sono ele tem na realidade 4 estágios. Ó. O estágio 1, esse aqui, ó, que dura em torno de 4 a 5% do percentual do tempo. Aqui nesse estágio nós temos um sono leve, a atividade muscular fica mais leve e acontecem algumas contrações musculares. Quem já teve essa experiência? Quando começa a dormir, aí de repente aparece uma contração muscular. Alguém na sala já teve essa experiência? Isso é característico do estágio 1 do sono. O estágio 2, que é praticamente a metade do tempo que a gente dorme, a nossa respiração e os batimentos do coração diminuem. Há uma diminuição da temperatura do nosso corpo. Então, é um tempo que dá 45% a 55%. O estágio 3 do sono, que está em torno de 4% a 6%, ele começa aqui o sono profundo. É aqui que o sono começa a ficar profundo. Ó. O cérebro começa a gerar um tipo de ondas que são as chamadas ondas delta, que são características do sono
e da inconsciência. O quarto estágio ele dura 12 a 15%. Ó. E é um sono bastante profundo. A respiração é rítmica. Não está aparecendo. Atividade muscular é limitada e o cérebro produz ondas delta também. Esse estágio aqui, gente, ele é um dos mais importantes do nosso sono. Por exemplo, vocês já ouviram falar numa doença chamada fibromialgia? Quem já ouviu falar aí? Responde. Sim. Já ouviu, Jurema? Já, pessoal? Já ouvi falar. Sim. A fibromialgia, um dos mecanismos da doença, um dos mecanismos da doença é a falta de penetração na fase 4 do sono. Então, normalmente, pessoas que têm fibromialgia, estas pessoas elas não penetram a fase 4 do sono. Só ficam passeando aqui, estágio 1, 2, 3, às vezes pula para o estágio 5, mas não entram na fase 4 do sono. É essa fase que relaxa nossos músculos. Então, você vem num dia de trabalho, com muita atividade muscular, andou muito, trabalhou muito, aí você vai e dorme. Então, quando você chega na fase 4, o cérebro ele desliga, os músculos recuperam a sua vitalidade e você acorda renovado. O Essa que seria a acontece com a fase REM? pessoa que não entra no estágio 4, que tem fibromialgia? Os músculos permanecem contraídos, não relaxam, o cérebro não desliga o sistema muscular e a pessoa acorda como se ela tivesse feito uma atividade física intensa há 10, 15 minutos e passa o dia todo com dor muscular. Olha só que coisa interessante. Então, a fase 4 é fundamental para o nosso descanso e o relaxamento dos músculos. O quinto estágio, esse é muito interessante, onde nós temos um movimento rápido dos olhos. Ele dura 1/5 do tempo do nosso sono. As ondas cerebrais aceleram e aqui é a parte do sono que nós sonhamos. Segundo os neurofisiologistas, nós sonhamos nessa fase, né? Os músculos relaxam e o número de batimentos começa a aumentar. E a respiração também começa a aumentar, tornando-se mais, não tanto profunda como no estágio 3 e 4. É como se a gente começasse a recuperar a nossa atividade física. Então, esse percentual aqui que eu Algumas pessoas escrevi aqui, gostariam de fazer algumas perguntas, vamos deixar para o final, né? Para fazer aquela. não, você pode perguntar, não tem problema. É. Acho que a Ângela queria fazer uma pergunta, né, Ângela? Pode fazer uma pergunta. Eu queria saber qual desses estágios que é aquele estágio conhecido como REM. É esse REM. aqui, olha. REM, em inglês, quer dizer movimento rápido dos olhos. Isso. Rapid Eyes Movement. É o movimento rápido dos olhos. Então seria a Essa fase dos fase aqui que é a sonhos fase mesmo, REM, né? que nós sonhamos. Entendi. Mas aí, André Luiz, como é que acontece isso? Nós podemos, numa noite, fazer tantos ciclos quanto necessários. Em 8 horas de sono, eu posso entrar no estágio 1, imediatamente no estágio 2, no 3, no 4, fico ali mais ou menos meia hora, uma hora, vou para o estágio 5, sonho, acordo, um estímulo fora, um telefone que toca, um animal que latiu,
no vizinho, aí volta de novo a dormir e você vai fazendo esses estágios cíclicos durante um sono quantas vezes for necessário. Entenderam bem? Ok. Aqui, olha, são ondas mostrando os ciclos. Aqui, isso aqui é um bebê, ó, recém-nascido. Olha. Ele dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Uma criancinha já de 1 ano de idade, ó, ele tem um sono diurno e tem já o sono noturno, que se parece muito com adulto aqui, ó. Um adulto, uma criança de 10 anos. O adulto dorme aqui, olha. Ele não precisa mais de atividade onírica durante o dia, apesar que muita gente gosta de fazer a siesta, né? Que é chamada dormidinha depois do almoço, né? Eu, por exemplo, eu tenho que dar uma descansada, uns 20 minutos, meia hora todo dia. Que eu acordo cedo, eu tenho a minha atividade de manhã, aí eu dou uma dormidinha e acordo revigorado para o outro segundo tempo à tarde. Eu já acostumei isso. Nossa mãe, o Pedro Paulo, sabe, a dona Vivina, viveu até 98 anos, e eu, desde pequeno, me lembro que ela acordava muito cedo, vida muito difícil. Quando chegava às 11h30, mais ou menos, ela entregava a cozinha, tudo para as nossas irmãs, ia lá para o quarto e dormia 1 hora, 50 minutos. Desde que eu era pequenininho, eu vejo minha mãe dormindo depois do almoço, fazendo a siesta. E hoje é sábio, tem estudo científico mostrando que a siesta faz muito bem para as pessoas, principalmente no aumento da vitalidade, da memória e da cognição no período da tarde e no longo da sua vida. A siesta ela tem uma repercussão na saúde física e mental. Olha só que interessante. Tem países que têm a siesta como cultura, né? Se for, por exemplo, no Chile, na Argentina, dizem que na Dinamarca, alguns estados da Grã-Bretanha, na Escócia, próprios Estados Unidos, há regiões que eles adotam a siesta, né? Principalmente nos lugares de interior, onde o indivíduo tem mais tempo para dormir, né? Vocês aí no Rio de Janeiro, não sei se vocês conseguem fazer a siesta. É uma capital, uma região cosmopolita, é mais difícil, né? Essa dormidinha depois do almoço, a gente vê muito em pessoa aqui do interior, que tudo é mais fácil, tudo é perto. Então, o indivíduo pode desenvolver aí uma siesta por causa da própria estrutura da cidade. Então, aqui eu vou passar algumas dicas como seria importante a mudança de hábito para se dormir melhor. Então, por exemplo, olha aqui, o primeiro passo. O que os médicos recomendam? À noite, comer somente alimentos de fácil digestão e não exagerar nas quantidades, né? Eu, por exemplo, tenho esse hábito, não como nada que seja indigesto. Às vezes a gente tem convite, ó, tem uma feijoada sexta-feira, em 8 horas da noite. Eu estou fora. Estou fora. Por quê? Você comer uma feijoada 8 horas da noite, você vai ter problema. Então, nós não temos hábitos, não devemos cultivar hábitos de comer feijoada ou alimentos muito gordurosos e indigestos à noite. São conselhos médicos. Segundo passo para dormir melhor: apagar todas as luzes, inclusive a do abajur, do corredor e do banheiro. Há pessoas que não conseguem dormir no escuro total. Vocês já ouviram falar nisso? Então, nós sabemos que qualquer iluminação pode perturbar
a pessoa e a pessoa passa a ter uma facilidade mais de acordar, criando ciclos nas fases desse sono, o que pode repercutir no outro dia. E todos nós sabemos que uma noite mal dormida ela tem consequências. Todos vocês já tiveram experiência de dormir mal, né? Numa noite de velório, ou foram para uma festa, ou tiveram acompanhando como cuidador de um parente enfermo. Nós sabemos que uma noite mal dormida ela tem repercussões no outro dia. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Evitar dormir com a televisão ligada, porque qualquer som e luz pode alterar a entrada das nossas fases, principalmente na fase 3 e 4. Não ler leituras estimulantes, nem levar trabalho para a cama, né? Tem muita gente que tem hábito, né? Leva um trabalho antes de dormir e fica ali. Aquilo ali pode gerar estímulos e dificultar a passagem, a entrada na fase 3 e 4 do sono, que é duas fases que realmente regenera a nossa atividade muscular. Outra coisa que os médicos contraindicam é a cafeína, gente. Não ingerir cafeína antes de deitar. Isso é uma recomendação, tá? E refrigerantes também derivados da cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, eles têm cafeína, têm estimulante, e isso dificulta o cérebro em desligar o sistema muscular. E procurar colchões confortáveis e silenciosos, né? Isso aí é uma coisa que é muito importante. E tirar da cabeceira celular e relógios, né? Celular, deixar o celular pelo menos no vibrocoll, ou desligar o celular, desligar a televisão. Normalmente, quem tem dificuldade de dormir, essas regras são fundamentais. Estou falando para quem tem dificuldade, que é possível que tenha alguém na plateia que tenha facilidade de dormir, uma coisa assim, né? Deitou já logo está dormindo. Tem pessoas que têm dificuldade de pegar o sono. Tá? Nós vamos falar daqui a pouco nos distúrbios do sono. Vedar as janelas para não ser acordado pela luz da manhã. A escuridão é importante. Quer dizer, você deixa uma janela aberta, uma cortina aberta, o sol já penetra e a luminosidade nos acorda. Os médicos recomendam também banho morno e quente antes de dormir, para relaxar. E uma coisa importante, gente, olha aqui, ó, procurar seguir uma rotina de hora de dormir. Tá? É importante você acostumar o organismo na hora. Então, vamos supor, aquela pessoa que deita todos os dias, 10h30 da noite, ela deve permanecer nesse horário, porque nós temos um ritmo de sono-vigília, então essa pontualidade ajuda na qualidade do sono. Que o sono bom é o sono de qualidade. Às vezes você pode dormir 10 horas e não ter qualidade. No entanto, você dorme 5 horas, 6 horas e tem qualidade. Ou seja, você conseguiu penetrar naquelas fases que realmente te relaxam. Tudo bem até agora, gente? Tudo bem? Tudo Pode bem. falar. Tudo ok. Pode perguntar, quem quiser. Então, nós vamos falar rapidinho aqui dos distúrbios do sono. Né? Quais são os principais distúrbios do sono? Olha aqui, ó. Um dos principais é esse aqui, é o ronco. Né? O ronco é uma coisa muito difícil, muito chata, principalmente para os cônjuges. Né? Principalmente para os cônjuges.
O ronco, o que que é? Uma obstrução parcial das vias respiratórias durante o sono, né? As causas é o contato das paredes musculares da faringe, que tem diminuição do seu tônus induzido pelo repouso e a própria perda da elasticidade que acontece com o decorrer da idade. Nós temos a musculatura, eu vou mostrar aqui, ó, o palato mole, tá vendo aqui, ó? Aqui é o palato mole. Ó. Com o tempo, esse palato ele vai ficando mais fibroso, vai tendo dificuldade na mobilidade. E pessoas que engordam, ganham peso, penetram tecido adiposo aqui nesse palato mole, na úvula, que é a campainha da garganta, tá? E isso fazendo com que ele fique maior, dificultando a passagem do ar. Tá, vamos ver isso daqui a pouco. Outras causas do ronco é a obstrução nasal. É muito comum em criança que tem as adenoides hipertrofiadas e as amígdalas, que podem roncar por obstrução nasal, obstrução da entrada do som, né? A hiperplasia das amígdalas, das adenoides e pessoas que engordam, aumentando a massa gordurosa no palato e, sobretudo, no pescoço, dificultando o movimento da respiração. Há outras causas, como, por exemplo, nos prognatas, na macroglossia, algumas doenças evoluem com o aumento da língua, como é o caso do hipotireoidismo. A pessoa que tem tireoide pode ter a língua aumentada, tá? E isso pode também desenvolver alguma obstrução e dar o ronco, tá? E o ronco ele evolui para uma coisa chamada apneia do sono, que a pessoa para alguns segundos de respirar no seu ciclo do sono. Aqui eu trouxe um esquema, olha, aqui é uma figura normal, olha. Você vê aqui, olha, o palato, está aqui o palato, está aqui a úvula, que é a campainha, e está aqui a língua. Então, você vê o indivíduo normal, tá? A seta em amarelo mostra uma passagem normal do ar. Quando o indivíduo tem um palato aumentado ou uma úvula mais caída, o ar passa com dificuldade e vai haver um estridor dessas estruturas, gerando um barulho que nós chamamos de ronco. Quando esse palato cai muito, a língua sobrepõe a úvula, você pode ter momentos de obstrução na passagem do ar. É nessa hora que o indivíduo tem a apneia do sono. Aí pergunta, a apneia é perigosa? Por que é perigoso? Porque você pode ficar muito tempo sem receber o oxigênio e essa chamada hipoxemia ou dessaturação vai gerar alterações do funcionamento do cérebro e do coração. E o apneia do sono, o indivíduo com apneia, ele pode ter até parada respiratória e morte noturna. Ele pode desencarnar dormindo. Então, a apneia do sono hoje é considerado uma alteração fisiológica grave e que tem que ser corrigida. Hoje, o que a medicina preconiza mais para esse tipo de tratamento é o CPAP, que é um aparelho em que ele joga uma pressão positiva nas suas vias aéreas, impedindo essa obstrução aqui. Olha. Então, o indivíduo ele fica à noite e essa pressão positiva, quando ele respira, aquela pressão do ar que fica positiva vai até o pulmão e evita a obstrução das vias aéreas. Ó. Que é esse aqui, esse aparelhinho aqui, ó, que é o CPAP. Né? O aparelho hoje não custa caro e a pessoa acostuma a dormir com ele.
O terceiro grande distúrbio do sono, gente, é a insônia, que todos nós já tivemos, passamos por momentos de insônia, né? Quando estamos preocupados, quando estamos ansiosos, quando temos alguma doença infecciosa, quando estamos extremamente preocupados, né? Então, a insônia, na realidade, é a perda do sono reparador durante pelo menos um mês. Você ficar um mês praticamente sem dormir bem, você já está considerado, já é um paciente rotulado como insone, tá? E essa insônia tem complicações. A pessoa que dorme mal, a pessoa que dorme mal, ela pode ter raciocínio lento, né? Depressão, desordens mentais, né? A insônia pode gerar hipertensão arterial, aumento da pressão, até doenças do coração e risco de diabetes. E pode também gerar um mau funcionamento no nosso sistema imunológico, podendo até a falta do sono aumentar a quantidade de células adiposas, gerando a obesidade. Então, a insônia é um tipo de um distúrbio que tem que ser bem tratado. Nós temos que cuidar bem desse aspecto, para que não venha a ter repercussões físicas. Saindo do sono, vamos falar agora sobre os sonhos, né? Então, Kardec pergunta, né? Ele pergunta na pergunta 401, no capítulo 3, da emancipação da alma, ele indaga aos espíritos o seguinte: durante o sono, a alma repousa com o corpo? A resposta de Kardec: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Olha que revelação maravilhosa essa de Kardec. Então, quando dormimos, a nossa estrutura espiritual, ela pode, então, andar na espiritualidade, percorrer a espiritualidade. Como podemos, na questão 402, apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. O espírito dispõe de mais faculdades do que ele tem na vigília. Tem um conhecimento do passado, pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo, seja em outro mundo. Olha que coisa bacana essa. Então, durante o sono, só o corpo que está inerte. O espírito, ele pode ter a sua liberdade mais acentuada. Vocês conhecem esse livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade? Conhece, Jurema? Eu conheço, mas Sim, Sim, André. eu nunca li. Pedro Paulo também conhece, né? É um eu já livro estudei esse livro. maravilhoso. É um livro obrigatório nas reuniões de desenvolvimento mediúnico. Tá? É um livro, além do livro dos médios, outros livros de André Luiz, mas é importante esse livro. No capítulo sobre os sonhos, o Martins Peralva diz o seguinte: os sonhos, em sua generalidade, não representam, como muitos pensam, uma fantasia das nossas almas, enquanto ao repouso do corpo físico. Eles revelam em sua estrutura, como fundamento principal, uma coisa que nós chamamos emancipação da alma.
assinalando a sua atividade fora do corpo, quando então se lhe associam à consciência livre variadas impressões e sensações de ordem fisiológica e psicológica. Então, o espírito, ele, ao sair do corpo, ao se emancipar e adentrando o mundo espiritual, ele vai, na realidade, fazer com que uma interatividade com outros espíritos. Olha só que interessante. E nós vamos ver alguns detalhes daqui a pouco. E o Martins Peralva, ele divide os sonhos em 3 tipos. Os sonhos comuns, que são, às vezes, consequências, repercussões de nossas disposições ou indisposições físicas e psíquicas. Né? Por exemplo, eu estou sonhando que estou caindo de uma altura e, de repente, eu mexi muito na cama e caí no chão. Então, você sonha que está caindo e, de repente, você cai da cama. Né? Isso não é muito comum de acontecer. Eu já caí da cama 1 ou 2 vezes, pelo me lembro. Mas tem pessoas que estão sonhando, que estão caindo de uma altura e, na idade, acordam caindo da cama. Isso é um sonho comum. É um sonho comum. Nós temos os chamados sonhos reflexivos, que é a exteriorização de impulso e imagens arquivadas no cérebro. Então, por exemplo, eu deito muito preocupado, durmo, a minha alma se emancipa, vai à espiritualidade, e eu não tenho encontro com nenhum espírito lá da espiritualidade. Sento, o espírito fica parado, com olhos fechados, e lembrando de existências anteriores. Essas lembranças, dependendo das lembranças, pode impregnar muito no seu corpo, no seu campo mental, e quando o indivíduo acorda, ele acorda lembrando de um sonho, de uma situação difícil, um lugar que ele não conhecia, conversando com outras pessoas. Isso tudo é lembrança do espírito de outra vida. E, ao lembrar, joga no nosso campo da consciência essas impressões de outras existências. Olha que coisa interessante. Então, é muito comum a pessoa que sonha, por exemplo, de um lugar assim esquisito, uma casa velha, um quintal sujo, entendeu? Outras pessoas conversando com ela, que ela não conhece, ela acorda assim meio apavorada. É aqueles chamados sonhos sem pé e sem cabeça. Eu acredito que vocês já tiveram alguma experiência com esse tipo de sonho. São chamados sonhos reflexivos. É a reflexão do espírito, é a lembrança dele, quando ele está emancipado, das experiências pregressas. E o último tipo de sonhos são os sonhos espíritas. Nesses sonhos, existe uma atividade real e efetiva do espírito durante o sono. Há uma participação, uma vivência espiritual atual do espírito na espiritualidade. Exemplo, um professor, por exemplo, ele dá aula, trabalha no ensino, na transmissão do conhecimento e facilitando a busca do conhecimento aos seus alunos. Quando ele dorme, o seu espírito, evidentemente, pode buscar espíritos também de outros professores e trabalhar em alguns temas. O médico, por exemplo, que dorme, ao emancipar, o espírito dele pode participar de grupos de atendimento médicos. Isso pode acontecer. Assim acontece com o lavrador, que, ao dormir, volta lá onde ele trabalha, junto com outros lavradores, e começam a ter
uma conversa sobre a situação atual daquele plantio. Esses são os chamados sonhos espíritas, em que o espírito ele anda na espiritualidade e depois ele descreve. Nós temos na nossa doutrina espírita exemplos de médiums, né? Médiums que se desdobravam, dormiam e, em espírito, andavam em outros setores. Né? Vocês lembram que médium é essa? Eu lembro. Escritora espírita? Ivone Pereira. Ivônia Pereira. É a mesma mediunidade do Dante Alighieri e do João, que escreveu o Apocalipse. João dormia, ele diz, era arrebatado, quer dizer, ele era emancipado, e na espiritualidade lá ele via, depois, quando ele voltava do sono, ele tentava escrever aquilo que ele via que sonhava. Olha que coisa interessante. O Dante Alighieri foi a mesma coisa, a experiência dele no plano espiritual. Ele escreveu, na visão dele, o que ele tinha experimentado. Nós podemos, quando libertos no sono, participar de palestras, estudar alguns temas na espiritualidade, né? E, normalmente, nós sonhamos e voltamos ao corpo físico com aquela sensação que nós encontramos outras pessoas e que estudando determinado tema. Isso é muito interessante. Né? Doutor, Os sonhos, então... Oi? Pois não. não, os sonhos repetitivos seriam classificados como? São os comuns. Está Como mais como sonhos comuns. Ou pode ser até reflexivo, que são lembranças do espírito, de outras experiências, entendi. tá? De outras vidas. Ok, Né? obrigada. Então, os sonhos reflexivos, eles, como eu falei, é a lembrança de informações que estão no nosso campo da memória, chamada memória extracerebral, ou que nós chamamos memória multimilenar, né? Está aqui, olha, que é a nossa chamada equimnésia. O que é equimnésia? Onde estão acumulados todas as nossas experiências das vivências de nossas vidas passadas. Esse esquema que eu já mostrei para vocês uma vez é o esquema do veículo físico-psicossomático. Esse termo aqui, veículo físico-psicossomático, ele foi dado por André Luiz, está lá no livro Evolução em 2 Mundos. Esse nosso veículo ele é constituído de um corpo físico, que é a matéria física, com as células, tecidos, órgãos, sistemas. Ele é constituído do MOB, que é o nosso modelo organizador biológico, constituído pelo princípio da inteligência do universo, pelo espírito, foco de inteligência, corpo mental, onde está o nosso acúmulo de experiências psíquicas, e o nosso corpo astral, onde estão os centros de forças, que, na realidade, é a matriz para a formação do nosso corpo físico. Colando o MOB ao corpo físico, essa cola aqui, ó, é uma cola. É uma energia que cola o espírito, o MOB, ao corpo físico. Nós chamamos isso de duplo etéreo, ou corpo de vitalização da matéria. É aquela sede onde nós temos armazenado as nossas energias. Né? Podemos reciclar essa energia, receber essa energia. Um exemplo é o passe espírito, o passe magnético. Quando adentramos uma sala de passe, na realidade, nós entramos para
reabastecer, igual nós levamos nosso carro no posto para colocar o álcool, a gasolina ou o gás, revitalizando o motor do nosso automóvel. Quando adentramos a sala de passe, na realidade, nós estamos revitalizando aqui, ó, o nosso duplo etéreo. É aqui que a energia vital canalizada pelo médium, proveniente da espiritualidade superior, penetra na gente. E nós sabemos que, dependendo das pessoas, umas têm mais, outras têm menos energia, né? E quando o indivíduo desencarna, evidentemente a sacola se desfaz e o espírito passa a ter ao entorno dele a própria energia emanada da sua vibração, do espírito. Se ele for um espírito mais superior, vai ter vibrações radiosas. O inferior vão ter vibrações mais tênues. Então, na realidade, quando tomamos um passe magnético, nós estamos nutrindo esse duplo etéreo aqui, ó, que é a sacola. Esse duplo etéreo, na realidade, ao extravasar o entorno do nosso veículo, formam uma irradiação eletromagnética, que já foi estudado, inclusive foi até fotografado, né, pelo Dr. Kirlian, e depois transformou-se na câmera Kirlian, que é um dispositivo onde você fotografa a emanação dessa corrente eletromagnética que espraia nesse corpo duplo etéreo. Então, quando nós dormimos e o espírito lembra, ele está lembrando de coisa armazenada aqui na sua memória milenar, que é o acúmulo que nós já tivemos todo o conhecimento, experiências, né, habilidades de outras existências. E os sonhos espíritas, como eu falei, nós deslocamos para a espiritualidade, nos emancipamos, aí nós vamos encontrar com parentes que estão encarnados ou desencarnados, e, às vezes, há sonhos tão nítidos de pessoas que sonham com pessoas que já desencarnaram. E, às vezes, elas acordam, já abrem o olho, já estão aqui acordando, e ainda vem ainda alguns segundos aquela entidade espiritual. Acredito que muitos de vocês já tiveram esse tipo de experiência. Encontramos lá com os amigos, encontramos com os instrutores, como eu falei há pouco, né? Nós podemos, esse grupo que está aqui, daqui a pouco vamos dormir, o mesmo grupo pode se encontrar na espiritualidade e assistir alguma palestra de um instrutor lá espiritual. O Divaldo tem referências maravilhosas. Ele tem uma experiência espiritual muito grande, né? Os próprios espíritos, que são os seus mentores, levam ele para determinadas reuniões, e ele já participou de milhares de reuniões quando emancipado a sua alma. Nós podemos também, ó, encontrar com os nossos inimigos, viu, gente? Um pesadelo de alguém que nos persegue, alguma figura estranha correndo atrás de nós, esses sonhos assim que transformam-se em pesadelos, podem ser também sonhos espíritas, por influência de inimigos de outras existências. E podemos estar também em contato com pessoas que nós não conhecemos, desconhecido para a gente. Pode acontecer, mas que muitas vezes vêm nos acudir, nos aconselhar, que dizem que nós somos muito aconselhados pelos nossos mentores, o anjo da guarda, quando nós dormimos, né? E conversamos com nossos anjos guardiões quando nós dormimos. Então, quando os olhos se fecham com a visitação do sono, o nosso espírito ele parte em disparada
por influxo magnético para os locais de sua preferência. Então, há como que uma atração dos espíritos para determinados setores. Por exemplo, o viciado procurará espíritos de viciados. O religioso buscará um templo ou outras pessoas que professam, outros espíritos professam aquela fé. O sacerdote do bem irá ao encontro do sofrimento e da lágrima para assisti-los fraternalmente. Como eu falei há pouco, nós podemos participar de grupos de socorro espiritual quando a gente dorme. Olha isso, o Martins Peralva fala nesse livro. Então, enquanto despertos, os imperativos da vida contingente nos conservam no trabalho, na execução dos deveres que nos são peculiares. Mas, quando adormecemos, a coisa muda de figura. Desaparece, por enquanto, por exemplo, as conveniências. E a atividade extracorpórea passará a refletir, sem dissimulações ou constrangimentos, as nossas reais e efetivas inclinações superiores ou inferiores. Então, buscamos sempre, durante o sono, companheiros que se afinam conosco e com os ideais que nos são peculiares. Se estamos vibrando no bem, estamos trabalhando pela nossa reforma íntima, buscando melhorar, nos transformando moralmente, dominando as más inclinações, evidentemente, se já estamos nesse estágio de melhoria, é evidentemente que nossos espíritos, quando se desprenderem, emanciparem durante o sono, vão, evidentemente, estar com outros espíritos bons também. É o que ele fala aqui. Por isso é importante, né, a gente praticar o bem, estar sempre em sintonia com os espíritos superiores, para que as companhias, durante o nosso sono, as companhias espirituais, sejam as melhores possíveis. Então, o tipo que levamos durante o dia vai determinar, invariavelmente, o tipo de sonhos que a noite nos ofertará, em resposta às nossas tendências. As companhias diurnas serão quase sempre as companhias noturnas fora do vaso físico. Então, se o indivíduo está em desalinho com o seu pensamento, né, pensa no mal, tem sentimentos de rancor, de vingança, de desequilíbrio, por influência de obsessores, quando ele vai dormir também, ele vai continuar sendo perturbado por aquele inimigo, por aquele espírito. Então, o que o Martins Peralva nos fala? Que o esforço de evangelização das nossas vidas e a luta incessante pela modificação dos nossos costumes, objetivando a purificação dos nossos sentimentos, dar-nos-ão, sem dúvida, o prêmio de sonhos edificantes e maravilhosos, expressão do trabalho e realização. Entenderam bem isso? Esse ponto aqui é importante, está diretamente relacionado à nossa melhora espiritual, à nossa reforma íntima. Então, com instrutores devotados, nos encontraremos e deles ouviremos conselhos de reconforto. Dessas sombras amigas que acompanham a migalha da nossa boa vontade, receberemos estímulo para as nossas sublimes esperanças. Isso acontece mesmo. Muitas vezes você deita preocupado, depois você faz a sua oração, pede a proteção aos mentores espirituais, você deita assim acabado, extremamente preocupado com determinados assuntos que aconteceram naquele dia. O que acontece? O espírito, ao emancipar-se, ele vai encontrar e obter orientações de espíritos mais elevados. E pode acontecer que no outro dia ele acorde com as soluções que ele não tinha. Ele acorde com muito mais disposição que ele não estava no dia anterior. Isso foi o quê? Foi a presença e o contato que ele teve com os mentores espirituais da vida maior, espíritos mais elevados.
Então, o que é espiritualidade, o que a doutrina nos ensina, que os nossos sonhos eles têm uma relação direta com a nossa vivência do dia a dia. Tá? Se estamos trabalhando na nossa melhoria espiritual, moral, evidentemente que não teremos sonhos, pesadelos, sonhos ruins. Para encerrar nossa palestra, eu quero lembrar vocês e estimulá-los a buscar os filmes sobre José do Egito. Né? Quem foi José do Egito? Alguém lembra? Vamos fazer agora aqui uma interatividade. Lembra quem foi José? Ele era filho de quem? Responde. Claro, não Me lembro de quem era filho, não. Eu sei que os irmãos tentaram matar ele e levaram ele para matar ele e venderam ele como escravo. Exatamente. Mas ele era A filho de história dele quem? é linda. De Jacó. Lembra de Jacó? E o José era o caçulinha dele e o mais querido, o preferido de Jacó. Do pai, é. E os irmãos tinham uma Tinha o ciúme dele. inveja, ciúmes. E um dia levaram ele para caçar. Mataram a fera, sangraram na túnica do José e venderam o José criança ainda, como escravo. A história dele E ele sumiu. Os irmãos levaram a túnica dele, falou: "Ó, nosso irmão aí foi devorado pela fera." O Jacó, coitado, passou dias horríveis de tristeza. E o tempo seguiu. Ele era um indivíduo dotado de mediunidade onírica, interpretavam maravilhosamente os sonhos. Lembram disso? É. E ele interpretou o sonho do faraó, que sonhou com 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. Quem poderia explicar isso? Chamaram ele e ele explicou: nós vamos ter que 7 anos de vaca gorda vai significar aqui muito alimento aqui no Egito. Depois nós vamos passar por mais 7 anos de fome, com muita dificuldade. Então, eu aconselho que nesses 7 anos a gente armazene o maior número possível de quantidade de alimento. E foi o que aconteceu. À medida que as coisas iam acontecendo, o faraó ficou impressionado. Ele era escravo, com a altivez, a forma de ele falar e o conhecimento das coisas. Porque, como é o espírito mais sábio, ele tinha muito conhecimento das coisas. E o faraó o alçou até como governador do Egito. Ele chegou no governador do Egito. Aí vieram 7 anos de fome. O que aconteceu? As regiões ali de perto, sabendo que o Egito tinha alimento de sobra, que houveram 7 anos de acúmulo. O que aconteceu? Os irmãos foram para o Egito para buscar alimento. Deixaram o Jacó e foram buscar alimento nas carrocinhas dele. Chegando lá, ele reconheceu todos os irmãos. Mas os irmãos não o reconheceram, porque ele foi vendido criança e agora ele estava um jovem, formoso. Então, o que aconteceu? Ele foi, convidou os irmãos para jantar, os irmãos não estavam entendendo nada. Por que aquele governador chamou? Deu um banquete maravilhoso por 1 ou 2 ou 3 dias. No filme conta tudo isso. E depois, o ato mais importante, uma característica de um espírito superior. Ele revelou aos irmãos, pediu que um deles chamasse o pai e buscasse Jacó.
e na frente de Jacó. Ele contou tudo que tinha acontecido, mas pediu a Jacó que não fizesse nada com os irmãos, porque naquele momento ele estava perdoando os irmãos. Os irmãos foram mecanismo, né, dele chegar até governador. Se os irmãos não tivessem vendido ele como escravo, ele não seria nunca governador. E ele perdoou um a um. Então, o filme fala muito sobre a força do perdão, sobre a mediunidade onírica e essa capacidade que ele tinha de interpretar os sonhos. Então, eu termino a nossa palestra estimulando vocês a buscar a história do José, que é muito interessante. Alguma pergunta? Eu quero primeiro agradecer a você essa aula maravilhosa. E depois eu ia realmente, antes de você falar do José, eu estava pensando, são esses sonhos premonitórios. Eu Ah, sim. queria falar sobre isso. Esses Os sonhos, premonitivos que a isso, gente tem e a gente começa a dizer, não, peraí, tem alguma coisa por trás disso, né? Por que a gente já o sonha tantas vezes? Isso Lema, são avisos, isso. isso acontece, né? Os sonhos premonitórios são, na realidade, na sua essência, sonhos espíritos. É, São sonhos espíritos. Alguém que nos fala ou que nos relembra, na espiritualidade, de coisas, situações que vão acontecer no futuro, à frente da nossa existência. Eles são um tipo de sonhos ditos espíritas. e certamente vem para nos ajudar, para nos alertar, né? Com certeza, É. com certeza. Eu acho que Cada um de nós, todos nós temos algum período da vida, pode ser curto, pode ser mais elástico, em que alguns sonhos eles falam a favor do futuro que vai acontecer. Não sei se aqui na plateia alguém já teve experiência. Eu já tive, quando na adolescência, talvez no máximo até os 30 anos de idade, alguns sonhos que aconteceram. concretizaram, Né? Talvez vocês tenham tido experiências. Em algum momento da vida você sonha alguma coisa e aquilo acontece. né? Alguns dias, meses. Né? Então, Certamente a espiritualidade nos orientando, é algum motivo, espiritualidade. né? Algum Exatamente. propósito. Nos preparando, inclusive, que vai acontecer alguma coisa. É, Que o acontecimento, isso pode ser bom e ruim. Tá? Eu vou contar aqui para você, eu não conto para muita gente o ocorrido comigo. Eu devia ter próximo, acho que há 30 anos ou 35 anos, e eu sonhei, e todos os sonhos significativos, sonhos espíritas, me acordam. Se eu sonhar com uma coisa que vai acontecer, hoje escasseou isso totalmente. Eu tinha isso mais na adolescência, até os 35 anos. Se eu sonhar, se eu tiver um sonho espírita significativo, eu acordo no meio da noite. E aquilo fica impregnado. Nunca mais eu esqueço esse sonho. Nunca mais. Então, eu sonhei um ano. Prestem bem atenção. Isso aqui eu falo para poucas pessoas. Nós estamos falando aqui num ambiente cordial, espírita. Eu posso falar. Eu sonhei que o João Paulo II foi baleado. E eu, muito assim, estava presente ali naquela praça de São Pedro, e eu fiquei muito estarrecido e vivenciei em momentos, a ida dele para o hospital, ao socorro, e ele não morreu. No meu sonho, ele não morreu. Então, eu acordei, sonhar que ele tinha sido baleado, que ele foi tratado, operado, e ele não desencarnou. Tudo isso veio no conteúdo do meu sonho.
Eu acordei, devia ser mais ou menos às 6 horas da manhã, com aquele sonho significativo. Aí falei para minha esposa, Verinha, primeira esposa, falei, olha, tive um sonho muito significativo que me acordou. O Papa João Paulo II, ele foi baleado, eu falei, por um árabe. Eu só errei nisso, porque, na realidade, ele foi baleado por um otomano, um turco. Mas foi um muçulmano. Mas ele não morreu no sonho. Bom, tomei café com a minha primeira esposa e fui trabalhar. Quando foi 10h30, 11 horas, ela me ligou, chorando. Minha mãe está aqui, preocupada, André. O João Paulo II foi baleado lá na Praça de São Pedro, onde que ele estava. Falei, mas que coisas foi o sonho? Mas fala para minha sogra para não ficar preocupada, porque ele não vai desencarnar, ele não vai morrer. Porque no sonho, mas ele está muito mal. Ele não vai morrer, porque no sonho ele não morreu. E foi justo e feito. Justo e feito. Ele não desencarnou e depois o pessoal aqui de casa começou a me respeitar um pouquinho mais Cuidado. nos meus comentários sobre os sonhos. Eu tive outros sonhos também, premonitórios, mas isso hoje já escasseou. Depois que eu comecei a envelhecer, eu não tenho mais isso. É igual a minha enxaqueca, né? A enxaqueca, todo mundo fala, ai, que bom, curei da enxaqueca. Que nada. Você curou da enxaqueca, suas artérias estão mais rígidas, estão mais envelhecidas, você está ficando velho. Por isso você não tem mais enxaqueca. Enxaqueca tem quem tem artérias elásticas, jovens. Velho não tem enxaqueca, né? Entenderam bem a minha explicação? Então, existem sonhos premonitórios significativos pela vivência. Todos os sonhos premonitórios é da vivência espírita. Deixa eu falar com você, André. Você pode tirar o PowerPoint para a gente poder ver você? Posso. Interromper o compartilhamento. Isso. E aí, vou botar você aqui para todo mundo te Espera ver. aí. Saiu? Porque você. Deixa eu sair daqui para você. Pronto! Você estava Saiu. naquela caixinha, agora sim. A gente está te vendo. Está todo mundo vendo, doutor Luiz? Agora? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não sei, mano. Eu posso perguntar uma coisa? Pode. O senhor falou daqueles sonhos onde as pessoas se reúnem, né, para estudos ou para alguma Sim. coisa desse tipo. Esses sonhos podem ser programados? Eu posso programar, por exemplo, Pode. um grupo aqui de a gente se reunir num sonho? É possível? Você pode adquirir tanto conhecimento num curso aqui, no Centro Espírita, um curso de médium, por exemplo, como você pode presenciar um curso da espiritualidade, adquirindo conhecimento. Quantas coisas a gente lê ou ouve um comentário, e você tem a consciência de que você já sabia aquilo, Verdade. sem nunca ter estudado aqui no plano físico. Então, tem muitas informações que nós adquirimos quando dormimos, nos cursos da espiritualidade superior. Doutor André, Divaldo, várias palestras. Tem uns vídeos que ele fala sobre isso. A Joana de Ângeles, o Manuel Filomeno de Miranda, os seus mentores espirituais, com muita frequência, fazem palestras e ele assiste. Então, quando ele vem, que ele retorna ao corpo físico e vai para uma palestra, ele fala aquilo, muitas vezes, ele não lembra de onde leu aquilo, mas ele fala aquilo está depositado na sua memória milenar de um conhecimento que ele adquiriu na espiritualidade. Olha que coisa bacana isso. Muito legal, né? Muito bom. É, Muito interessante. Para que nós presenciemos essas reuniões de mundo espiritual, é necessário que a gente mantenha equilíbrio. E se a gente tiver em desequilíbrio, dificilmente vamos adentrar
né, um padrão espiritual para poder trabalhar nesse grupo. E isso não é só no campo doutrinário. Uma professora, por exemplo, pode fazer um curso de didática, um curso de conhecimentos gerais. Um médico ele pode assistir um curso lá na espiritualidade de anatomia humana. E ele já vem com aquela intuição de alguma coisa que ele já aprendeu e não lembra onde ele leu, mas ele já tem aquele conhecimento. Então, muitas vezes, é aprendizado na espiritualidade superior. Matias Peralva fala isso nesse livro. Isso é uma coisa muito importante para a gente. Verdade. André, deixa eu só Muito te falar, obrigada. então, fazer um comentário para a Ângela também, é que eu participo de reunião mediúnica e Sim. os espíritos, ao final da reunião, eles sempre pedem que a gente mantenha aquele campo vibratório, aquela situação, volte para casa, porque nós vamos continuar o trabalho, porque o trabalho é muito intenso, muita gente não é atendida. Então, os espíritos pedem muitas vezes, vocês continuem assim, nesse estágio, cheguem em casa tranquilos, vão logo dormir, porque o trabalho precisa de vocês, que ele vai continuar. O Isso é Matias muito Peralva fala comum. Pois é, a gente continua. de todos os trabalhadores de uma casa, os médiums são os que mais fazem essas reciclagens espirituais. É. E Que você coisa sabe, interessante isso. André, que uma É vez como uma você colega. falou, né? A alma está sempre ativa, né? Essa alma, ela... Você sabe que outro dia uma colega nossa descreveu um trabalho lá na comunidade do Andaraí. Tinha um grupo nosso trabalhando lá naquela. Ele disse assim, no lugar mais barra pesada, vocês trabalharam. Eu nunca fui lá. Trabalho no centro, mas nunca fui. Que Mas à coisa, noite vamos. À noite nós Olha vamos que lá naquela barra pesada. Eu fiquei assim, exatamente. interessante, né? impressionadíssima. Muito interessante. É, Quantas É muito interessante. possibilidades, né, que a gente tem, assim, né? Quantas coisas. Nós realmente emancipamos e penetramos vários setores. Como eu falei, vai depender da sua vibração, do seu pensamento. Certeza que faz isso. Com Né? facilidade é A usar. olha, pessoa nós já pensa no estamos mal, com um horário divulga muito. notícias falsas, faz Você fofoca, fica naquela bolha, né, de perturbação. Evidentemente, quando ela emancipa à noite, quem que vai continuar acompanhando ela? Os mesmos espíritos desalinhados que estavam influenciando ela durante o dia. Aí vem sonhos, pesadelos, né? Sonho que discute. Aí, quando ela acorda cansada, com o coração acelerado. Naquela fase REM lá, ela sonha que está perseguindo, que alguém está querendo enforcá-la. Porque tem obsessor, às vezes, que tenta enforcar o indivíduo e ainda acorda com falta de ar. Pode acontecer isso também. É um sonho de influência espiritual. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final, porque nós avançamos bastante. A gente ficaria aqui, olha, horas e horas. Com certeza todos ficariam aqui. Então, eu vou pedir a só uma pessoa para fazer os comentários, depois eu pedir a Pedro Paulo, seu irmão, para fazer a prece, e quero convidá-los para a semana que vem. Nós convidamos até, por intermédio da Ângela, o doutor o Ricardo Vassilievich, que é aquele que ele faz uma peça de teatro sobre o doutor Bezerra. Nós fomos assistir outro dia, e é ele que vai ser entrevistado, falando de Bezerra, mas falando dessa experiência dele no teatro com o doutor Bezerra, porque tem uns momentos interessantes na peça, sabe? Então, ele topou e ele vem semana que vem conversar com a gente. Então, eu vou passar a palavra para a Cristina fazer os comentários, ela foi premiada, e depois eu passo a palavra para o Pedro Paulo para a nossa prece. Antes da Cristina, eu vou pedir a minha irmã Olegária, que está aqui, para fazer a prece. Ela que vai fazer hoje. Ah, Tá então tá bom? bom. Eu só vou tirar as duvidazinhas, então, com o doutor André, porque ele falou sobre o coma. Eu entrei em coma e fiquei 15 dias em coma. Né? Depois voltei
E aí estou aqui, eu senti que foi uma segunda oportunidade, né? Me mandaram de volta, Parabéns. fiquei lá, né? Né? E voltei. Eu voltei para fazer mais algumas coisas aqui Você está embaixo. no Então, percentual baixo, né? é, Poucas pessoas eu retornam do entrei em coma. coma, mas eu tenho lembranças do meu coma. Eu lembro que foi assim um momento feliz que eu fiquei numa nuvem, assim, observando todos que estavam no quarto. Eu via a enfermeira falar, ela falava assim: "E eu gosto de dar injeção nessa paciente porque ela não reclama". Ora, se eu estava em coma, como é que eu ia reclamar? Me diga. Ela vinha, dava injeção, não tinha como reclamar, eu estava em coma, né? Mas ela falava assim: "Ah, ela não reclama, é tão boazinha essa paciente". Então eu via os meus familiares conversando e o pessoal estava muito apreensivo, as minhas irmãs choravam, e eu estava numa situação assim tão boa, eu acho que se eu tivesse morrido, teria morrido bem. Eu fico torcendo para minha segunda morte ser uma morte melhor, né? Porque, quer dizer, pelo menos igual a essa, que essa primeira morte foi boa, porque eu tinha sido desenganada por vários médicos, né? Mas voltei e estou aqui. Mas o senhor falou que é difícil voltar do coma, mas eu voltei. E estou aqui trabalhando, né? Procurando fazer jus desse meu extra aqui. Só que o senhor está com o microfone fechado. Doutor André, o microfone. Eu administro aulas práticas em torno do leito. Então, há uma recomendação dos autores, dos professores mais experientes, que a gente não faça comentários perante alguém que esteja em coma, porque pode ter uma percepção sensorial, um percentual é pequeno, mas tem pessoas que têm uma percepção extrasensorial, estão em coma, mas assistem tudo o que falam em torno. Então, a gente tem Fala. o respeito, ele é redobrado à beira do leito do paciente que está em coma. Entendeu? Interessante. Por causa disso. Obrigada. Gostei É o muito espírito que ouve, É, né? O espírito é, pode ouvir tudo. eu vi. Eu gostei muito da palestra, né? Muita coisa sobre sonho, sobre sono, que eu achei muito interessante e vou levar para reflexão em casa, porque é muito assunto, né? Muito bom. Eu já tinha lido o livro do Martins Peralva, mas é sempre bom dar uma renovada. Obrigada, então. Bom, então, mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que a Nádia deve estar, sim, porque ela é uma médium que tem os sonhos. Quando ela sonha, às vezes ela fala assim, eu sonhei isso, pronto, meu Deus, que será? Então, eu não vou deixar ela falar, não, porque ela tem muita coisa para A contar. Nádia interpreta também sonho? Não, eu não interpreto, não, mas de vez em quando eu tenho uns sonhos. Aí, assim, mais difícil do sonho é que a gente tem que alertar determinadas pessoas. E, normalmente, as pessoas que a gente vai alertar são pessoas céticas, que, assim, eu sonhei com meu irmão e fui alertar ele, olha, eu sonhei isso, tal, assim, então, tal, você toma tenência, tal. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro e tal. Aí eu sonhei outra vez. Aí fui lá, e o sonho era ficando cada vez mais forte. Na terceira vez eu falei, eu vou te alertar aí, porque eu sei que você está entrando por um ouvido e está saindo pelo outro, mas você está deixando o barco à deriva. Aí ele ficou. Eu acho que ele tomou um pouco de Simancol, mas é que esse mesmo, assim, ele é um pouco resistente a esses tipos de coisa. Mas eu tenho assim, realmente sonhos que me alertam e acho isso assim muito bom. Agora, às vezes eu fico pedindo assim, olha, esses sonhos me alertam, mas eu queria que fosse um sonho bom. Eu fico pedindo. Tomara que seja um sonho assim, que eu estou viajando, mas não, os sonhos, realmente, os meus sonhos são mais para me acordar, eu acho. Né, Pepa? Então, nós vamos Mas, passar a palavra para a Olegária, para a nossa prece final. Esse assunto é um assunto eletrizante. Eu tenho muita vontade, sabe, doutor André, de fazer também, de trazer o tema
EQMs. Ah, sim, a gente pode preparar uma palestra de experiência de quase morte. Isso. Eu É muito, assisto um canal. muito interessante esse tema, viu, Jurema? É isso mesmo. Muito interessante. Vocês estão vendo a tela total? Vocês estão Boa vendo? noite. Boa noite a todos. André, é uma alegria hoje, como eu não tive compromisso no horário, poder te ver e te ouvir, viu? Muito bom mesmo. Obrigado. E é um assunto que nos deixa assim mais alerta conosco mesmo. Ajuda, né? Nosso autoconhecimento. Então, muito obrigada. Todas as reflexões, todas as ideias, tudo que nos foi passado e lembrado. Vamos então agradecer a Deus mais essa oportunidade, Senhor. Como é bom estar aqui e ouvir o que ouvimos, sensibilizando toda a nossa capacidade de trabalho, não só em vigília, quanto no momento também que nos desprendemos. Agradecemos também, Senhor, o amparo desses bondosos irmãos que nos ajudam nessa tarefa e que sejamos cada vez mais dispostos à compreensão, ao estudo e à melhoria de nós mesmos. Que todos aqueles que estão em nosso pensamento agora recebam essas vibrações nossas de carinho e um amparo dessa espiritualidade tão amiga e benéfica. Muito obrigada, Jesus. E que nosso querido André continue sempre espalhando luzes, conhecimento e levando conforto a tantos corações. Que assim seja e graças a Deus. Que assim seja. Então, eu venho agradecer a vocês a presença, convidá-los, então, para a próxima semana com o Ricardo, que tem uma semana muito boa, com muita paz e muita saúde. Obrigada, André. Obrigada a todos. Muita paz para todos. Tchau, Muito legal. obrigado. Boa noite a Manda um todos. beijo para a Thaís, André. Beijo para a Thaís. Obrigada, Boa noite. obrigada a todos aí Boa pela noite. acolhida. Gostei muito. Ângela, Boa volte noite a sempre, todos. Ângela. Ângela. Tchau. Tchau, Moura. Tchau, Tchau, obrigada. gente. Boa Tchau. noite. A turma toda, as Ângelas. Fernando, Boa tchau, noite, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, Marcelo. Maricel. Tchau. Boa noite. Abraço pelo Paulo. Tchau, gente.